mais tem acontecido. Ficaram lá na primeira fase, aqueles milagres, mas Deus estava nos treinando, nos levando para uma fé maior. E o irmão Brana queria, quando eu ouvi o pastor Júlio pregava muito sobre isso, sobre a fé do centurião. Eu confesso diante de todos que eu achava estranho aquilo. Que o irmão Brana fala que a imposição de mãos é uma tradição judaica. E eu queria ver a fila de oração, porque é maravilhoso ver a fila de oração. Mas logo eu entendi, quando o irmão Brana diz, nós não vamos menosprezar a fila de oração. Não vamos fazer isso. A Escritura diz, e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Mas Deus queria mostrar algo a mais para nós. Deus queria levar nós a um nível maior, quando Ele fala da fé do centurião. Vocês se lembram da fé do centurião? O centurião, ele disse, uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia! Ó, irmão, eu penso que o centurião romano, ele teve uma tamanha revelação, ele voltou lá para o poder criativo de Deus, quando no princípio, a Bíblia diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu gostei tanto dessa frase, no princípio criou Deus os céus e a terra, que eu imaginei Deus falando uma língua estranha. E eu fui pesquisar o hebraico que diz assim, Brishit bara Elohim, Ed Hashamai ve'ed haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o centurião romano, ele captou uma revelação, foi lhe dado por revelação. Ele sabia que o poder criativo de Deus, que criou todas as coisas através da sua palavra e o seu poder, ele sabia que uma palavra para Deus não era nada para levantar o seu criado daquela condição que ele estava. Então ele diz, uma palavra o meu criado sarará. Com uma palavra falada, porque a palavra falada em Gênesis foi a semente original. A palavra falada em Gênesis foi a semente original. Mas a primeira coisa que eu encontrei, nós encontramos, irmãos, para que nós captemos algo maior da palavra, nós precisamos entrar na dimensão da palavra. O centurião romano, ele entrou na dimensão da palavra. Porque se não entrasse na dimensão da palavra, veja que Deus começou a mostrar essa escritura de Marcos 11, 23 para o profeta, quando ele estava pescando. O que Deus estava fazendo? Trazendo ele para a dimensão da palavra. Deus queria preparar o seu servo para que quando ele colocasse ele diante dos esquilos, ele já tinha sido trazido para aquela atmosfera. E quando ele foi trazido para aquela atmosfera, e ele se depara lá no meio da mata, uma voz fala com ele, o que você está precisando? Ele pensou, olha, há tanta gente enferma por aí, né? Tantas necessidades, tantas crianças doentes, mas o que você precisa? Você está caçando. Olha, eu preciso de esquilo. Você precisa de esquilo? Então fale a palavra. Fale a palavra que isso vai acontecer. E ele ficou meio confuso, mas ele disse, olha, eu quero 3 esquilos vermelhos. Então eu vou pedir para que aquele esquilo apareça naquele galho que está pendendo, aquele galho daquela árvore seco lá. Eu quero que ele apareça. Ele fez bem ridículo, entendeu? Num galho seco de uma árvore. De repente o esquilo, né, irmão Geraldo? Vai lá e pula em cima da árvore. Irmão Brana vira com o seu rifle para aquele esquilo e bum! Mata aquele esquilo. Ele coça os seus olhos e fala, meu Deus, será que eu estou, mas uma visão, o que é? Ele foi lá, apanhou o esquilo estava sangrando. Aí um dado muito importante que eu gostei, quando eu li, ele foi e atirou no segundo esquilo. Quando ele atirou no segundo esquilo, ele já estava satisfeito. Ele pensou, vou pegar o segundo esquilo e vou embora. Deus olhou para ele e falou assim, quantos que você pediu? Você não pediu 3? Isso prova, irmãos, que Deus está mais interessado em dar para nós do que nós pedimos. Tanto é que a Bíblia fala que antes que nós venhamos a pedir, Ele já sabe aquilo que nós necessitamos. Ele já sabe aquilo que nós vamos pedir.
E Ele concede aquilo que você vai pedir, para que o seu gozo seja completo. Apenas fale a palavra. Apenas fale a palavra. Eu me lembro da irmã Rat Moser. O centurião romano, quando ele chega diante de Jesus, ele entra na dimensão da palavra. Ele entra na dimensão da palavra. Nós observamos que a mesma coisa aconteceu com a irmã Rat. Ela entrou na dimensão da palavra. Deus não pode fazer nada conosco se nós não entrarmos na dimensão da palavra. E tudo que Deus quer fazer nessa noite é trazer você para a dimensão da palavra. E cada culto que você vem é Deus te colocando na dimensão da palavra. O que tem nessa dimensão da palavra? Tem ressurreição. O que tem nessa dimensão da palavra? Tem arrebatamento. O que tem nessa dimensão da palavra? Tem bênçãos incalculáveis. Você só precisa entrar na dimensão da palavra. E quando você entra na dimensão da palavra, então aquele poder criativo de Gênesis pode entrar em operação ao seu favor. Veja que quando Deus disse, haja luz lá em Gênesis, Deus creu em sua própria palavra, pastor Adelso. Deus creu em sua própria palavra. Ele apenas falou, haja luz. A luz apareceu. E ele foi falando, e ele foi falando, e ele foi falando. Quando chegou no 7º dia, ele descansou. É bem no dia que nós estamos, no dia de descanso. Nós não precisamos andar as apalpadelas daqui para lá, de lá para cá. Nós entramos no descanso. Nós sabemos que o que Deus nos deu é o suficiente para nos tirar da terra. Sabemos que o que Deus, assim como Elias foi arrebatado ao céu, numa carruagem de fogo, nós seremos arrebatados também. Você se lembra que Enoque andou com Deus? Enoque entrou na dimensão da palavra. E Enoque, todos os dias que ele andava na dimensão da palavra. Andava na dimensão da palavra. E ele foi adentrando a dimensão da palavra. Até que um dia ele foi subindo, ele desapareceu. Mas primeiro ele entrou na dimensão da palavra. Aleluia! Outra coisa que eu achei muito maravilhoso foi que aquele centurião romano, ele reconheceu a autoridade máxima. Sabe por que a bênção entrou na sua casa? Porque você teve a graça de Deus de reconhecer que a palavra, essa mensagem, ela é a autoridade máxima. Você fala apenas quando ela fala. Quando ela se cala, você também se cala. Quando ela fala, você diz amém. Quando ela não fala, você para e espera em Deus. Porque você sabe que a autoridade máxima é Cristo, a cabeça. Nós não somos liderados por nós mesmos. Ele é a autoridade máxima. E nós somos, o marido da igreja é a autoridade máxima.